Olá, meus queridos, minhas queridas, bom dia, né? Bom dia para todos vocês. Então, estamos começando, né? Nossa semana de avaliação. Vocês já realizaram uma avaliação hoje e agora nós vamos passar para a nossa próxima avaliação, que é a avaliação de redação. Começando aí a semana de avaliações. Então, espero que vocês tenham estudado, né? Para não ter dificuldades aqui na resolução das questões, na resolução das nossas provas. Creio que alguns já devem ter lido também, né, a prova aí, ou já começou até responder a lápis, para então, a partir da explicação de hoje, passar a caneta e concluir a prova. Então, é importante que você faça a sua prova durante a aula, não deixe para depois, para assistir o vídeo depois, para não acarretar e haver aí atraso e penalização nas entregas das avaliações. Certo? É importante colocar tudo em dias e entregar tudo nos dias certos, né? Para a gente não perder tempo aí também na correção. Certo? Então vamos lá. Peguei a sua prova de redação. Vamos começar aqui a explicação sobre as questões. Então aí nós temos, né, a nossa prova, você vai colocar o seu nome e tal, a data de hoje, da realização da prova. Na questão de número 1, nós temos um trecho do diário de Anne Frank, e aí de 1942, aonde ela faz um relato. E a pergunta é o seguinte: as palavras que nos permitem identificar que o trecho do diário acima ele foi escrito na primeira pessoa. Então nós sabemos que todo verbo, né, existe as pessoas verbais, primeira, segunda, terceira pessoa, do plural e do singular. E aí, olhando para este trecho, o que nos identifica que ele foi narrado na primeira pessoa? Quais dessas frases a gente, né, podemos, qual desses trechos, desculpa, a gente pode assinalar que nos situa como ele está escrito na primeira pessoa. Então aí nós precisamos ver os verbos, né, e a quem eles se referem. Então ele se refere a uma pessoa. Quem é essa pessoa? É a primeira, a segunda ou a terceira? No caso aqui está afirmando que é a primeira pessoa. E quem é? Letra A, eu e tenho. B, saíram e todos. C, alguns e amigos. D, mais e permitidos. E letra E, jogadores e sempre. Então aí você vai identificar, né, qual das palavras a gente pode ler do texto. A gente nota que esse texto ele foi escrito na primeira pessoa. Na questão de número 2, nós temos outro texto de Amir Klink, né, um relato também. E aí aqui tem a pergunta. A ideia central, a unidade de sentido deste trecho narrativo pode ser apresentada da seguinte forma. Então, qual é a ideia central deste texto? Então, todo texto existe uma unidade de sentido, né? Quando se trata de unidade de sentido, estamos dizendo que o texto, né, ele é um só, o sentido, né, é um só do início ao fim. E aí, este trecho do texto, ele trata do quê? A agressividade de mamíferos marinhos, a solidão de um pescador em seu barco, o comportamento de animais aquáticos à noite, o medo de um marinheiro de ser atacado por uma baleia em alto mar, a fragilidade de barcos feitos de madeira que podem se partir facilmente. Então, qual é a ideia central deste texto? Portanto, você precisa ler, compreender, né, o que o trecho está dizendo para marcar a questão correta. Abaixo nós temos outro relato de experiência, e aí é de Luísa Olga, né, e Teruni Catarina. E aí elas dizem, né, a pergunta é, este é um trecho de um relato de experiência. Esse gênero textual ele é considerado mais objetivo, pois o que é a objetividade? Então, nas aulas passadas, nós falamos, né, sobre a objetividade, que é quando se diz acerca do produto. A linguagem subjetiva é aquela linguagem que trata das emoções. Então, quando se fala de emoções, de sentimentos, quando o autor ele coloca dentro do texto, né, a palavra no sentido figurado, não no seu sentido real. Então, aí, isto diferencia da objetividade, que é aquele texto, onde se diz o que é, vamos dizer assim claramente, né, de grosso modo. Então, o que é determinada coisa? É isso, pronto, acabou. Então, quando eu digo, por exemplo, que a cor do seu uniforme é verde e laranja e branco, né? As cores do seu uniforme são verde, laranja e branco. Então, não. O que dizer mais? Então, isso é uma objetividade.
Então, é você dizer do produto, né? Aí, agora, quando a gente diz que as cores do uniforme é um verde muito bonito, um verde que eu amo, que me encanta, um laranja que chama muita atenção, como o laranja, né, o alaranjado amarelado solar. Então, observe que já há uma questão de sentimentalismo aqui e de subjetividade, né? Então, aí, a gente há esta diferença entre ser subjetivo e objetivo. Então, é nesse relato de experiência, por que ele pode ser considerado, né, mais objetivo? Expõe detalhes de um fato de forma emotiva e detalhista, possui sentido figurado, dando espaço à imaginação do leitor, revela a emoção de quem escreve em relação ao assunto abordado, conta uma história de forma poética com representações simbólicas, apresenta linguagem mais precisa, sem palavras que expressam emoções. No 4, a gente tem a carta, um trecho, né, aí da carta de Perovaz de Caminha, está em domínio público. Ao ler e observar as características do texto, compreende-se que ele constitui um. Olhando para a característica deste texto, a carta de Perovaz de Caminha, a gente pode dizer que ele se trata de uma notícia, de uma biografia, de uma propaganda, de uma autobiografia ou de um relato de viagem. Então, conforme o que você estudou sobre os gêneros textuais, este trecho dessa carta, eu posso considerar ele como o quê? Como uma notícia, como uma biografia, como uma propaganda, uma autobiografia ou um relato de viagem? Vamos ler uma biografia, e aí as questões de 5 a 11 estão se referindo a essa biografia. Então, aqui nessa biografia, né, observe que ela foi, né, escaneada aí de um livro, e aí nós temos algumas palavras aí grifadas, né, e logo abaixo nós temos o glossário, certo? O glossário dessa foi retirado, mas aí se qualquer coisa vocês podem pesquisar na internet, no dicionário, o significado dessas palavras, aí para compreender melhor o texto. Então, é de Graciliano Ramos, né? Este trecho, essa biografia é do Graciliano. Então, aí você tem, conforme o texto lido, quem era e o que buscava em 1902 a personagem biografada. Então, alguém foi biografado aqui. Este que foi biografado em 1902, quem era ele? Né? O que ele buscava, este personagem da biografia? Qual era a busca dele? Né? Então, observe que a biografia ela não está simplesmente trazendo a vida de uma pessoa, como também os seus anseios, os seus sonhos, a sua busca. E o que a pessoa biografada, quem é a pessoa biografada neste trecho e o que ele buscava? Analisando a ação e os sentimentos iniciais do personagem, percebe-se que ele estava em um dilema. Um dilema, né, um problema, uma dúvida. Por quê? Por que ele estava nessa dúvida? O que levava o autor a estar nesta dúvida? O que levava este personagem, né, aí biografado, a estar nesta dúvida? Questão de número 7. Que elementos presentes no texto permitem afirmar que a sequência predominante é a narrativa? Então, quais os elementos aqui dentro do texto que eu posso afirmar que é uma sequência predominantemente narrativa? Quando eu digo sequência, eu estou dizendo do texto, né? O texto é uma sequência textual. Então, o que predomina, né? Quais os elementos que eu tenho aqui no texto que eu posso dizer que ela é uma narrativa? Para tanto, vocês precisam relembrar quais são os elementos da narrativa, né? Também os momentos da narrativa, porque os momentos estão dentro de um dos elementos da narrativa, para então responder a essa questão. Então, quais são os elementos da narrativa? Olhando lá no seu livro, buscando nos estudos que a gente já realizou, né, desde o 6º ano que a gente vem falando sobre esses elementos da narrativa. Então, quais os elementos do texto eu posso afirmar que se trata de um texto narrativo? Questão 8. Há no início do texto a caracterização do ambiente, ar abafado e poeira. Na sequência, essa ideia é retomada. Transcreva o texto que reforça essa informação. Indique os parágrafos. Então, você vai indicar aqui qual é o trecho, né, lá do início do texto, que diz assim, da caracterização do ambiente, um ar abafado e poeira. Então, aí lá no final do texto, à medida que o texto ele vai sendo escrito, retoma-se a esta ideia. Em quais os parágrafos? Qual é o trecho que a gente tem essa mesma caracterização do ambiente? Falando sobre o ambiente, o espaço por onde o biografado passou.
Questão de número 9. De repente, o menino percebeu que precisava enfrentar as situações e agiu de um modo que em nada se assemelhava ao seu jeito tímido de ser. Que atitude foi essa? Então, o que o menino, ao perceber que ele precisava enfrentar as situações e agir de modo, né, que nada se assemelhava ao seu jeito tímido, ao jeito tímido que ele tinha, qual foi a atitude que ele teve? Né? O que ele fez para romper com isso? Releia o quarto parágrafo e responda às questões. Antes de poder usufruir da biblioteca do tabelião, que leituras o menino fazia? Então, antes, né, de ter acesso e poder usar os livros, ler os livros da biblioteca do tabelião, quais eram as leituras realizadas pelo menino biografado, pelo personagem biografado? Explique por que essas leituras não o satisfazia e que tipo de livros ele estava buscando. Então, antes, nessas leituras feitas antes da biblioteca do tabelião, não o satisfazia. E por que não o satisfaziam? Né? Qual a explicação que a gente tem? E que tipo de livros ele buscava para ler? Como se explica o fato de que eu mesmo, não gostando das leituras, de que dispunha, ele lia como um sôfrego. Então, aí você precisa retomar o significado de sôfrego, pesquisar, entender e compreender o sentido da palavra sôfrego para responder essa questão, né? Mesmo ele não gostando de leituras, de que ele dispunha do que ele tinha ali, antes, né, da biblioteca do tabelião, ele lia como um sôfrego. Por quê? Né? Como é que se explica isso? E aí você precisa pegar o significado da palavra sôfrego. Para o menino, a biblioteca do tabelião era sedutora. Como ele a definiu? Então, qual a definição dada pelo autor para a biblioteca do tabelião? Por que ela era sedutora? Questão de número 11. Como o tabelião se sentiu diante do pedido do menino? Então, aí são essas questões muito interpretativas, né? Basta você ler, compreender cada uma delas. É importante que você leia, né? Se não entendeu a primeira vez, leia novamente. Não entendeu a segunda vez, torna a ler. E assim a gente vai compreendendo o que a questão quer dizer. Certo? Assista o vídeo quantas vezes for necessário. Leia a sua avaliação e uma boa prova para todos. Qualquer dúvida, né, acerca da leitura, da compreensão, poste lá no grupo que nós vamos discutir e chegar a uma conclusão. Lembrando que a dúvida não é a resposta, mas o caminho para você chegar à resposta, certo? Abraços para todos e até a nossa próxima avaliação ou até lá no grupo, né, para discutir e retirar as suas dúvidas. Abraços.